E aí, beleza? Smack aqui. Galera, aqui vai um guia de classes para jogadores novos, os iniciantes e também mais experientes. Nesse vídeo nós iremos falar sobre quais classes escolher no Wakfu em 2023 Monoconta e qual se encaixaria mais no seu perfil para estar jogando. Nesse vídeo em específico vou estar comentando um pouco sobre cada classe e como ela lida nas situações do jogo. Assim então, ficando mais fácil para vocês escolherem qual classe vocês gostaram mais. Já deixem um like, um comentário e se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos de Wakfu. Bora lá pro vídeo então. Começando com o Kra. Kra ele é o melhor personagem de dar dano à distância do jogo e também o melhor personagem de farm do jogo. Como o jogo ele é muito voltado para o PVM, a questão de farm ela é bem interessante dentro de Wakfu. O Kra ele tem vantagens em dar dano, além de à distância, mas também em área. Ele tem uma taxa até que boa de sobrevivência. O Ekaflip ele joga em torno de suas cartas, sendo elas para causar dano ou até mesmo curar. É uma classe que pode fazer várias coisas, dar danos à distância, de perto, tem uma boa sobrevivência, consegue farmar tranquilamente e tem boas capacidades de suporte. O Sacrier, ele é o Berserker do jogo. Quanto mais dano você toma, mais dano você vai dar. Vale lembrar de que personagens eles tomam mais dano nas costas, e com o posicionamento do Sacrier, você consegue usar isso ao seu favor. Fora que cada vez que você bate, você ganha escudo. Os danos corpo a corpo do Sacrier é imenso. Tem uma boa capacidade de farm, consegue fazer um bom suporte e também consegue sobreviver tranquilamente. Zobal é considerado como o melhor suporte do jogo atualmente, conseguindo dar armadura, reduzir os danos, curar e consegue dar muito dano no corpo a corpo também. Fora que tem um ótimo posicionamento. Sua maior fonte de dano é no corpo a corpo, porém ele consegue bater à distância também. Ele contribui muito com o seu dublê que consegue usar os mesmos feitiços que você em combate. Ele tem um ótimo setup para aqueles personagens que dão dano nas costas. Isran, a minha classe preferida. No Wakfu, o Isran ele é um assassino puro, dando imenso dano no corpo a corpo e principalmente nas costas dos adversários. Seus feitiços contribuem para o posicionamento e fácil acesso a PAs, PMs e as costas de seus adversários. Quanto mais você bate, mais dano você dará. Os Srans eles conseguem ficar invisíveis, ajudando bastante em sua sobrevivência em jogo e também ele consegue farmar bem. O seu posicionamento ajuda bastante nessa parte de sobrevivência, fazendo com que você consiga farmar tranquilamente. O Kilorf ele é um personagem bem original que consegue dar danos diretos e indiretos através de seus venenos. Ele tem um controle de mapa muito bom, sendo um ótimo off-tank. Como suporte é interessante no papel de tanque apenas. Tem uma das melhores sobrevivências do jogo e seu dano ele vem de corpo a corpo. O único ponto fraco é que ele pode ser mais difícil para farmar, mas com alto dano, isso fica de lado. Yop é o guerreiro corpo a corpo do jogo, um verdadeiro paladino. Tem mecânicas de danos a curta distância e boa sobrevivência, uma classe simples, porém de altíssimo dano. Consegue ajudar em equipes e tem um bom farm. Eni é o personagem com a maior cura do jogo. Tem auxílio do seu Tuelho, que cura e dá escudo, e também consegue tirar altas resistências de seus adversários, ajudando bastante os batedores aí. Ele tem uma possibilidade de ressuscitar aliados mortos em batalha. Você consegue transformar todos os seus feitiços que curam em causadores de dano, batendo e roubando vida. Um Enenipsa ele consegue dar ótimos danos à distância e também bons danos no corpo a corpo. Ele tem uma capacidade de farm boa e é um ótimo suporte para um grupo e tem uma boa sobrevivência. O Feca é capaz de usar glifos para causar danos em vários adversários ao mesmo tempo. Tem feitiços que aumentam resistências, fica invulnerável e tem o teleporte de entidades. Uma classe que não infringirá tantos danos, porém tem uma capacidade de suporte tanque e sobrevivência incrível. O Sajda é uma classe que se beneficia de danos em área. Por mais que cause uma boa quantidade de danos, não é aonde brilha mais, já que é uma classe que tem um ótimo kit para suporte em grupo, já que tem cura, armadura, retira resistências, retira PM, consegue ressuscitar, tem um bom posicionamento e consegue dar um boost de dano para os aliados. Tem uma ótima sobrevivência e até que um bom farm também. O Zenus é uma classe de suporte sendo os melhores retiradores de PM do jogo, conseguindo também retirar resistências. Como causadores de dano pode até que ser interessante no corpo a corpo por conta do feitiço que o transforma em um perfuror. Ele tem um farm decente e uma boa capacidade de sobrevivência.
Heliotrope é um personagem que joga tanto à distância quanto corpo a corpo devido a seus portais, com isso dando muito dano em qualquer situação. Na parte de suporte, o Hélio ele brilha na sua movimentação em campo. Ele tem ótimos danos à distância e no corpo a corpo, consegue farmar bem e por conta dos seus portais, ele tem uma ótima capacidade de sobrevivência. Steamer consegue dar ótimos danos à distância, principalmente com suas torres evolutivas. Tem um ótimo dano em zona e aumento de dano significativo por conta de seu êxtase, fazendo com que perfure a resistência inimiga. Você tem uma ótima movimentação e também consegue tancar por conta de seus feitiços. Uma classe que irá retirar PM e servir como um bom suporte para o time também. Faz de tudo um pouco com excelência. O Permago será a classe de maior dano versátil do jogo, tanto à distância quanto no corpo a corpo. O mais interessante é que é a única classe que, em sua disposição, tem todos os elementos do jogo como feitiços disponíveis, sendo uma classe bem versátil em vários aspectos do jogo. Principalmente na parte de suporte, no qual ele consegue dar PA, PM e tem uma boa movimentação e também cura. O Shellor ele é o controlador do tempo, que tem um potencial imenso de dano à distância, com uma mecânica única que, se estiver na hora certa de seu relógio, causará maiores danos. Tem um ótimo dano em área, consegue dar e retirar PA e tem um ótimo posicionamento. A classe é uma das melhores no dano à distância e no farm do jogo. Osamodas é o personagem mais eficaz do jogo por conta de suas invocações, conseguindo dar danos diretos e indiretos. Tem uma ótima cura, armadura e posicionamento. Você consegue dar PAs, retirar resistência e buffar aliados. Fora o modo dragão que deixa o personagem seu muito forte. A mecânica de poder enfrentar um inimigo e capturá-lo para usar a seu favor em outras lutas é um ponto muito interessante da classe e muito legal para quem gosta de brincar de Pokémon. Consegue infligir ótimos danos à distância e no corpo a corpo, tem uma boa capacidade de farm e também de suporte. Os pandas eles não brilham tanto em dano, mas sim em posicionamento, tanque para bloquear e entravar os seus inimigos. É a melhor classe tanque do jogo atualmente, tendo ótimas capacidades de suporte como tanque e uma sobrevivência incrível. Um ótimo personagem para se ter em grupos. Roblard será o personagem que consegue ser bem versátil com danos à distância e corpo a corpo. Danos mais de 50% na distância e no corpo a corpo os feitiços custarão um PA a menos. Tem uma boa sobrevivência, pois bate e rouba vida e suas bombas causam imenso dano aos inimigos. É uma classe que consegue fazer de tudo com excelência, menos na parte de suporte. Tem um ótimo farm e uma boa sobrevivência. É isso aí, galera! Espero que o vídeo tenha ajudado a vocês a entenderem melhor sobre cada classe do jogo. Se você gostou, já deixa o seu like, o seu comentário e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Se você quer começar da melhor forma e entender mais ainda sobre o jogo, você precisa clicar nesse vídeo que está aparecendo agora na tela aí para você, beleza? É isso aí, valeu, falou!